Pessoal, bem-vindos. Mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez vai ser multiplicação, tá bom? Uma aula de introdução à multiplicação. E se vocês repararem bem, desde a primeira aula até agora, a gente não tem usado números decimais, ou seja, aqueles números que têm vírgula. Isso porque primeiro eu vou tratar da soma, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, e depois a gente vai começar a pegar números decimais, tá bom? Bom, então agora vamos ver aqui um pouquinho sobre do que se trata essa aula, né? Matemática básica, multiplicação de números inteiros. Bom, os objetivos dessa aula aqui que a gente vai estar aprendendo é o que é a multiplicação, a nomenclatura das partes, né? Cada parte da continha, como é que se chama, as notações da multiplicação, porque existem alguns tipos diferentes, mas todos significam exatamente a mesma coisa, a regra dos sinais na multiplicação, e a gente vai ver também as propriedades da 1 a 6. Eu poderia incluir aí também a P7, mas essa daí eu vou deixar para quando a gente já estiver trabalhando com frações, tá bem? E também no final da aula alguns exercícios para que você possa aprender como é que funciona o algoritmo de multiplicação. Então, bora lá. Então, aqui sobre o que é a multiplicação. Bom, basicamente, multiplicação é a repetição de uma operação. Essa operação ela pode ser soma, subtração, divisão, por aí vai. Mas, basicamente, ela vai ser feita de forma repetida. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 3 vezes o 5, isso daqui é igual a repetir a soma do 5 3 vezes. Então, eu posso colocar 5 mais o 5 e mais o 5 de novo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 vezes o menos 4, isso daqui vai ser igual a menos o 4 menos o 4 de novo, duas vezes. Se eu tiver aqui, por exemplo, 4 vezes o 2, isso daqui vai ser igual a 2 mais o 2 mais o 2 de novo e mais o 2 de novo, 4 vezes. E basicamente é isso. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ver o nome das partes. Por exemplo, se eu colocar aqui 3 vezes o 5 igual a 15, pronto. Esse 3 e esse 5 aqui, eles todos dois são fatores, tudo bem? E esse 15 aqui, ele é o nosso produto. Daí também que vem aquela velha frase que diz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Justamente por isso, isso é um fator, isso é outro fator, e isso daqui é o nosso produto. Vamos descer mais um pouquinho. Notações da multiplicação. Pessoal, uma multiplicação ela pode ser escrita de várias formas, mas todas vão significar exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 3 vezes o 5, usando esse xizinho aqui. Posso colocar aqui o 3 vezes o 5, utilizando esse ponto. O ponto ele significa multiplicação, tá bom? Posso colocar assim, ó, 3 parênteses e o 5 aqui. Isso também é uma multiplicação. Posso colocar ainda o 3 pontinho, parênteses e o 5. Isso aqui também é multiplicação. Posso colocar ainda parênteses, o 3 e aí outro parênteses aqui, o 5, também é uma multiplicação. E ainda posso colocar assim, ó, o 3 dentro de parênteses, pontinho e o 5 também dentro de parênteses. Todas essas formas aqui significam exatamente a mesma coisa, todas dizem respeito somente a uma multiplicação, tá bom? É bom você decorar todas essas notações aqui. Não tem nada de muito complicado, mas não deixa de ser bom decorar tudo. Pessoal, aqui agora sobre a regra dos sinais. Basicamente, ela diz o seguinte: símbolos iguais, o resultado é positivo. Símbolos diferentes, o resultado ele é negativo. Então, por exemplo, se eu tiver mais com mais, o resultado é positivo. Se eu tiver menos com menos, o resultado ele também é positivo. Se eu tiver mais com menos, o resultado ele é negativo. E se eu tiver menos com mais, o resultado ele também é negativo. Então, veja, iguais, o resultado ele é positivo, diferentes aqui, o resultado ele é negativo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês por que é que isso acontece, tudo bem? Então, veja só, aqui eu tenho a nossa reguinha numérica, que você já aprendeu nas primeiras aulas. E se eu colocar aqui, por exemplo, olha, 2 vezes o 3, isso daqui não é igual a 6? Então, o que é que acontece? Esse primeiro fator aqui, ele vai dizer quantas vezes eu vou repetir a operação. E esse segundo fator aqui, ele vai me dizer
qual a operação que eu tenho que repetir. Nesse caso, a operação é de somar 3 unidades. Ainda lembra como é que a gente soma? Número positivo a gente anda para a direita, número negativo a gente anda para a esquerda. E aí você diz, tá, a operação é somar, é andar para a direita. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? 2 vezes, porque é o que está no nosso exemplo aqui. Se tivesse um 7 aqui, seria 7 vezes. Se tivesse um 8 aqui, seriam 8 vezes e por aí vai. Então, vou somar aqui, ó. 1, 2 e 3 foi a primeira vez. 4, 5 e 6. Foi a segunda vez. Terminamos bem aqui e o resultado deu 6, como está aqui em cima. Agora, se eu tivesse aqui, ó, 2 vezes o menos 3, como é que a gente faz? Positivo anda para a direita, negativo anda para a esquerda. Então, eu tenho que subtrair o 3, não é? Então, vamos lá, ó. 1, 2 e 3 foi a primeira vez, mas são duas que está pedindo. Então, 4, 5 e 6. O resultado parou aqui, ó, no menos 6. Tudo bem? Menos 6. Então, o que é que você percebe? Olha, quando era o 2, né? Quando não aparece nada é positivo, vezes o 3, o resultado ele tinha dado 6 positivo. E agora, quando é o mais 2 aqui, vezes o menos 3, o resultado ele deu negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Só que agora, deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês, tá certo? E se eu colocasse assim, ó, menos o 2 vezes o 3, isso daqui daria igual a quanto? Pessoal, como esse 2 aqui ele está negativo, né? E ele diz quantas vezes a gente vai realizar a operação, que é essa segunda aqui. O que é que isso significa? Quando tenho um número positivo, eu estou fazendo a operação. Quando eu tenho um número negativo, eu estou desfazendo a operação. Então, pensa o seguinte, se com 2 positivo, né, 2 vezes 3, se eu estou indo, no menos 2 eu tenho que estar voltando. Se indo, eu ando para a direita, voltando, eu ando para a esquerda. Então, nesse caso aqui, esse nosso 3 aqui, ele não vai mais andar para a direita, ele vai andar para a esquerda. Por quê? Por causa desse símbolo de negativo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Parei aqui, o resultado, menos 6. Então, menos 2 vezes 3, resultado, menos 6. Tudo bem? Espero que você tenha entendido aqui. Agora, se eu colocar assim, ó, vou botar aqui, ó, menos o 2 vezes o menos o 3. Quanto é que isso aqui vai ficar? Lembra que isso aqui é quantas vezes eu realizo a operação e isso daqui é a operação que eu vou realizar. A operação que eu vou realizar, o menos 3, ele não anda para a esquerda, só que ele é negativo, é menos 2. Então, eu tenho que fazer o inverso, eu tenho que fazer o caminho contrário. Então, se indo, eu vou para a esquerda com o número negativo, voltando, eu tenho que ir para a direita. Então, aqui eu vou colocar, ó, 1, 2 e 3, foi a primeira vez. 4, 5 e 6, foi a segunda vez. Parei aqui, resultado 6, positivo. Veja, sinais iguais e o resultado aqui, ele foi positivo, tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa parte aqui. Se você não tiver entendido direitinho, volta um pouquinho o vídeo e assistir de novo. Se ainda assim não entendeu, deixa aqui no comentário, que eu faço questão de gravar mais um vídeo e colocar aqui no canal, tá bom? Agora, pessoal, sobre as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade, ela é a comutativa, e ela diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem não altera o resultado. Então, se eu colocar dessa forma aqui, ó, 2 vezes o 3, o que é que isso aqui está dizendo? Aqui, você já viu, é o número de vezes que eu vou fazer a operação, e aqui é a minha operação. Então, eu vou pegar aqui, ó, somar 3 quadradinhos, aqui, ó, 3 quadradinhos, foi a primeira vez, mas são duas. Então, vou fazer de novo, ó. Vou somar aqui agora, mais 3 quadradinhos, tá bom? E o resultado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado aqui, ele foi 6. Mas e se eu fizer diferente? E se eu colocar assim, ó, 3 vezes o 2? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2, 2 quadradinhos, foi a primeira vez. Vou colocar aqui, ó, mais 2 quadradinhos, foi a segunda vez. Vou colocar aqui de novo mais 2 quadradinhos, ó, foi a terceira vez. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado aqui também foi igual a 6.
É por isso que se diz, pessoal, que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz você colocar 2 vezes 3 como 3 vezes 2, o resultado no final, como você viu aqui, ele vai ser igual. Pessoal, a nossa P2 aqui, a nossa segunda propriedade da multiplicação, ela é a associativa. Ela diz, pode resolver partes separadas. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 3 vezes o 4, isso daqui vai ser igual a quanto? Então, eu posso fazer primeiro esse 2 vezes 3 e depois multiplicar pelo 4, como eu posso fazer também o 3 vezes o 4 e depois multiplicar por 2. Veja só. Se eu colocar aqui, ó, primeiro 2 vezes 3, dá 6. E aí eu coloco vezes o 4 aqui. E 6 vezes o 4, o resultado é 24. Mas e se eu fizer diferente agora? Ó? Vou colocar aqui 2 vezes 3 vezes o 4, dá 12. E o resultado de 2 vezes 12 também é 24. Tudo bem? Então, quando você tiver uma multiplicação como essa daqui, com vários fatores, você pode estar resolvendo aqueles que você achar melhor. Então, ela poderia até estar alterando essa ordem aqui. Por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, 3 vezes o 2 vezes o 4. Lembra daquela nossa propriedade comutativa, que a ordem não altera o produto? E agora eu posso estar fazendo assim, ó, 3 vezes o 2 ou 2 vezes 4. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes. 2 vezes o 4 é 8. E 3 vezes 8 também é 24. Então, você pode estar alterando essa ordem, tudo bem? A ordem da escrita aqui. E também pode estar escolhendo quais fatores você vai multiplicar primeiro. Porque, às vezes, dependendo do tipo de fator que você escolher, né, os números que você escolher para multiplicar logo, você consegue ser mais rápido, porque talvez você já tenha o resultado na memória. E aí você não precisa fazer a conta de cabeça, tá certo? Pessoal, aqui a terceira propriedade, ela é a distributiva. O fator pode ser distribuído entre as parcelas, minuindo e subtraindo. Se eu tiver aqui, por exemplo, olha, o 2 vezes, entre parênteses aqui, 5 menos o 3, quanto é que fica isso? Lembra, primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses, tudo bem? Então, 5 menos o 3, o resultado é 2. E 2 vezes 2, olha, o resultado aqui ficaria 2 vezes 2. E 2 vezes 2 a gente sabe que é 4. Tudo bem? Mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia aplicar a distributiva. Distributiva, pessoal, é aquele famoso chuveirinho. O 2 vai multiplicar o 5 e depois o 2 vai multiplicar aqui o 3. Então, como é que fica? Olha, ficaria 2 vezes o 5 menos, né, porque é o sinal que a gente tem ali, 2 vezes o 3. E aí, 2 vezes o 5 fica 10, menos 2 vezes o 3 fica 6. E o resultado disso também é 4. Tudo bem? E se eu tivesse diferente, se fosse um símbolo de positivo ali, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, 2 vezes, colocar aqui 5 mais o 2, desse jeito aqui. Aí, do mesmo jeito, olha, eu posso colocar aqui, ó, 2, né? Que vai multiplicar, resolve primeiro aqui o parênteses. 2 vezes 5 mais 2 dá 7. E 2 vezes 7 é 14. Mas aplicando a distributiva, o 2 multiplica o 5 e o 2 multiplica o 2. Então ficaria desse jeito aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes o 5, mais 2 vezes o 2. 2 vezes o 5 dá 10, boto mais. 2 vezes o 2 dá 4. E o resultado de 10 mais 4, 14, do mesmo jeito. Espero que você tenha entendido aqui a P3, tudo bem, que é a distributiva. Se não entendeu, a gente vai fazer outros exemplos disso daqui mais para frente. E agora vamos descer aqui para P4. A propriedade 4, ela é a do elemento neutro. O número 1 não altera em nada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2 vezes o 3 vezes 1, isso daqui vai ser igual a 6. 2 vezes o 3 é 6, 6 vezes 1 continua sendo 6. E se eu colocar assim, ó, 1 vezes 4 vezes o 4 de novo, 1 vezes 4 é 4, e 4 vezes 4 é 16. Ou seja, esse 1 aqui, ele não vai interferir em nada no resultado, tudo bem? Então, eu posso até apagar ele aqui e não escrever. Sempre que tiver vezes 1, você pode desconsiderar esse 1 da sua multiplicação, tá bom? Não confundir, veja bem, não confundir o 1 positivo com o 1 negativo.
Pessoal, 1 positivo é um elemento neutro. O 1 negativo, não. O 1 negativo ele vai inverter o sinal. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes o 3 e vezes aqui o menos 1 no final, quanto é que vai dar isso? Veja, 2 vezes o 3 dá 6, 6 positivo, e o 6 positivo vezes o menos 1, ele vai dar menos 6, tudo bem? Então, o 1 positivo, esse daqui, ele é o nosso elemento neutro, ele não vai influenciar em nada. Porém, esse 1 negativo aqui, ele vai inverter o sinal da multiplicação. E se eu tivesse assim, ó, menos 2 vezes o 3, vezes ainda o menos o 1 aqui no final, veja só. Menos 2 vezes o 3, o resultado é menos 6. Você lembra, né? Sinais diferentes, ó, resultado negativo. Então, menos 2 vezes o 3, o resultado é menos 6. Só que menos 6 vezes o menos 1, lembra, ó, menos 6 vezes o menos 1, sinais iguais, ó. O resultado ele é positivo. Então, o resultado aqui seria o 6 positivo. Tudo bem? Não confunda jamais o 1 positivo com o 1 negativo. O 1 positivo ele não altera em nada o resultado. O 1 negativo ele vai inverter o sinal. Aqui a P5, pessoal, é a anulação. O zero ele anula qualquer multiplicação. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 vezes o 7 vezes o 5 e no final colocar aqui, ó, 1 vezes o zero, o resultado disso é zero. Do mesmo jeito, se eu tiver aqui, ó, 0 vezes o 7, o resultado também é zero. Porque, veja bem, se eu tenho nada e eu tento multiplicar o nada, o resultado continua sendo nada. O nada não existe, tudo bem? Então, toda vez que você tiver um zero aqui na multiplicação, o resultado vai ser zero. E agora a P6 aqui, ó, ela é a indeterminação. Pessoal, esse símbolo aqui de um 8 deitado é o símbolo do infinito, tudo bem? Não confundir aqui com mais nada. Então, 0 vezes o infinito, você deve pensar, ah, se tudo que eu multiplico por zero é zero, o infinito também dá zero? Não, tá bom? Nesse caso aqui é uma indeterminação. A gente não sabe qual seria o valor de multiplicar o infinito por zero e nem multiplicar o zero por infinito. Então, isso daqui é um valor indeterminado. Vamos agora para fazer aqui alguns exercícios para você aprender sobre como funciona o algoritmo da multiplicação, tá bem? Bom, pessoal, agora o algoritmo da multiplicação ele funciona assim. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 vezes o 5, como é que eu faço? Eu coloco aqui o 3, coloco o símbolo de multiplicação e boto o 5 debaixo e passo o traço. Ah, não estou conseguindo fazer aqui de uma vez só, né, de cabeça. Então, você pode ir fazendo no passo a passo. Você coloca aqui, ó, 5 mais o 5, passa o traço e soma 5 com 5, 10. E aí aqui você teve, ó, 1, 2 vezes o 5, falta 1 para 3. Então, coloca aqui mais o 5, passa o traço, 10 com 5, 15. Resultado aqui, 3 vezes o 5 dá 15, tá bom? Aí eu posso colocar aqui também, veja, 2 vezes o 4, com um pontinho no meio do jeito que a gente viu. Então, coloco aqui o 2, opa, pronto, coloco o 2, símbolo de vezes, boto o 4, passo o traço, 2 vezes o 4, 8. Pode fazer aqui, ó, 3 vezes o 3, do mesmo jeito, boto 3, opa, boto 3, símbolo de multiplicação, 3 embaixo, passo o traço, 3 vezes o 3 vai dar 9. Agora, se tiver mais números, né, mais algarismos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 17 vezes o 3, vou passar o traço, 3 vezes 7 dá 21, aqui. Então, esse 1 aqui, que é o das unidades, a gente coloca aqui embaixo, e esse 2 aqui, que é o das dezenas, a gente coloca aqui em cima. E agora a gente faz, ó, 3 vezes o 1 dá 3, mais esse 2 aqui de cima fica 5, tá bom? Resultado 51. Poderia fazer assim também, olha. Aqui, ó, 27 vezes o 3, passo o traço, 3 vezes o 7 dá 21, coloca 1 aqui embaixo, sobe o 2, 3 vezes o 2 dá 6, com esse 2 de cima dá 8. Aqui. Outro exemplo, se eu colocar aqui, ó, 123 vezes 5, tá bom? Vou passar o traço aqui embaixo, opa, pronto. 5 vezes o 3 dá 15, coloca o 5 aqui embaixo e sobe o 1. 5 vezes o 2 dá 10. Com esse 1 aqui em cima fica 11. Desce o 1, né, das unidades e o 1 das dezenas bota aqui em cima. 5 vezes 1 dá 5. Com esse 1 aqui dá 6.
Agora, pessoal, e se eu tiver números negativos? Vamos ver aqui primeiro com o positivo, né? Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 16 vezes o 2. 2 vezes o 6 dá 12. Coloco o 2 aqui, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2. Com esse 1 aqui de cima, 3. Pronto, 32. E se eu tiver assim, ó, 16 vezes menos o 2? Passo o traço aqui. E aí o que é que você vai fazer, ó? Do mesmo jeito, 2 vezes o 6 vai dar 12. Você coloca aqui, sobe o 1. 2 vezes 1 dá 2, com esse 1 aqui fica 3, só que agora você vai colocar o símbolo de negativo. Por quê? Porque lembra daquela regrinha da multiplicação? Aqui eu tenho um símbolo de mais, aqui eu tenho um símbolo de mais também, ou seja, sinais iguais, o resultado é positivo. Aqui eu tenho o símbolo de mais, aqui eu tenho o símbolo de negativo, ou seja, sinais diferentes, o resultado ele é negativo. Outro exemplo aqui para você pegar. Pessoal, aqui com números negativos agora, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, olha, 13 vezes o menos o 2, como é que eu vou fazer? Você vai multiplicar normal, veja, 2 vezes o 3 vai dar 6, 2 vezes o 1 vai dar 2, só que agora você coloca o símbolo de negativo aqui, porque lembra, quando não aparece nada, é porque é positivo. Então aqui eu tenho sinais diferentes, veja. Aqui em cima eu tenho positivo, aqui embaixo eu tenho negativo. Quando são diferentes, o resultado é negativo. Se eu tivesse assim, ó, menos o 13 vezes o menos o 2, passa o traço e faz do mesmo jeito. 2 vezes o 3 vai dar 6, 2 vezes o 1 vai dar 2, só que dessa vez você não coloca mais nada. Por quê? Porque o resultado aqui ele é positivo. Lembra? Sinais iguais, resultado positivo. Eu posso colocar aqui também, olha, 17 multiplicado por 3, veja só, e botar aqui do lado 17 multiplicado por menos o 3. Veja, 3 vezes o 7 dá 21, coloca 1 aqui embaixo, sobe o 2. 3 vezes 1 dá 3, com esse 2 aqui dá 5. Pronto, terminou aqui. Por quê? Porque é tudo positivo. E agora aqui, ó, 3 vezes o 7 dá 21, coloca 1 aqui, sobe o 2. 3 vezes o 1 dá 3, com esse 2 aqui dá 5. Só que dessa vez, esse negativo aqui, ó, eu vou ter que colocar aqui no 51. Resultado daqui, eu tenho 51 positivo e o resultado desse outro aqui, eu tenho 51 negativo. Entendeu? Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo, aqui embaixo. Agora deixa eu mostrar aqui duas formas de fazer a multiplicação. Veja só. Eu vou fazer essa mesma multiplicação aqui, só que de forma um pouquinho diferente. Primeiro aqui, ó, 4 vezes o 5 vai dar 20. Então, como é que a gente faz? Coloca aqui o 0, sobe o 2. Aí vem 4 vezes o 7 aqui, dá 28. Com esse 2 daqui de cima, dá 30. Coloco o 0 aqui, vem o 3. 4 vezes o 2 vai dar 8. Com esse 3 aqui de cima, vai dar 11. Pronto. Agora, esse daqui do lado, veja só. 4 vezes o 5 vai dar 20. Vou colocar o 20 aqui direto. Agora, 4 vezes o 7, né, que daria 28. Eu coloco o 28 aqui? Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque o 7, pessoal, ele já está onde? Ó? Ele está na segunda coluna. Então, eu tenho que começar da segunda coluna. Coloco um 0 aqui. E agora sim, 4 vezes o 7, 28. Coloca o 28 aqui. Pronto. E agora eu venho aqui, ó. 4 vezes o 2 vai dar 8. Eu coloco o 8 onde? Eu coloco 8 aqui, eu coloco 8 aqui, eu coloco onde? Veja, o 2 ele está na terceira coluna. Então eu tenho que começar a partir da terceira coluna. Coloco um 0 aqui, coloco um 0 aqui. E agora sim, ó. 4 vezes o 2 dá 8. Pronto. Passo o traço e vai. 0 mais 0 mais 0 continua 0. 2 mais 8 dá 10, mais 0 continua 10, coloco o 0, vai o 1. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 8 dá 11. Está aqui o mesmo resultado, ó, 1.100, tá vendo? A diferença é que aqui eu fiz com reserva, aqui em cima, e desse outro lado aqui eu saí colocando uma linha após a outra para poder somar. 24 vezes o 2, passo o traço, a gente vai começar multiplicando esse daqui e depois a gente multiplica esse outro aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. 2 vezes 4 deu 8. Tem alguma coisa para subir? Tem não. 2 vezes 2
deu 4. Resultado 48. Agora, se eu colocasse assim, ó, 37 vezes o 2. Vou passar o traço. 2 vezes 7 dá 14. Eu vou deixar o 4 aqui embaixo, igual na soma, pessoal, igual na soma. E aí, o 1 das dezenas eu vou subir aqui. E agora, como é que eu faço? Eu somo esse 1 com 3? Não, você vai fazer assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. Com mais esse 1 aqui de cima, ficou 7. Resultado, 74. Vamos fazer outro exemplo aqui. Colocar aqui, ó, 49 vezes o 3. 3 vezes 9 dá 27. Então, vou botar o 7 aqui. O 2 eu coloco aqui em cima. 3 vezes 4 vai dar 12. Com mais esse 2 aqui de cima, vai dar 14. Então, eu coloco o resultado aqui embaixo. 14. Por quê? Porque não tem mais nenhum número aqui para subir, tudo bem? Se não tem mais nenhum número para subir, eu só desço o 1 aqui direto. 17 vezes 4. Passo o traço. E agora a gente começa por aqui, ó. 4 vezes 7, tá bom? 4 vezes 7 vai dar 28. Coloco 8 aqui. Boto o 2 ali em cima. 4 vezes 1, 4. Com mais esse 2, 6. Resultado, 68. Fazer aqui com mais números agora, para você ver. Se eu colocar aqui, por exemplo, 253 vezes 42. Pronto. Veja, 2 vezes o 3 vai dar 6. Pronto. 2 vezes o 5 aqui vai dar 10. Coloca aqui o 0, vai o 1. 2 vezes o 2 dá 4. Mais esse 1 de cima fez 5. 506. E agora eu vou aqui para esse 4 aqui, tá bom? Como é que eu faço? Coloco o 0 aqui. Por quê? Porque o 4 ele está na minha segunda coluna. E agora eu vou indo aqui, ó. 4 vezes o 3 vai dar 12. Vou colocar o 2 aqui e subir o 1 aqui. 4 vezes o 5 vai dar 20. Com esse 1 aqui vai dar 21. Então, vou botar o 1 aqui e vou subir o 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Com esse 2 aqui de cima vai dar 10. Então, vou botar aqui o 10. Passa o traço e agora eu faço o quê? Eu vou somar. 6 mais 0 vai dar 6. 0 mais 2 vai dar 2. 5 mais 1 vai dar 6. Nada, né? O 0 com 0 continua 0. E aqui também, 0 mais 1 vai dar 1. Resultado aqui, 10.626, tá bom? Fazer outro exemplo aqui. 6 vezes 23. Passo o traço. 3 vezes 6 vai dar 18. Vou colocar aqui o 8. Né? Já desci aqui o 18, porque não tem mais nada ali. E agora coloco o 0 aqui e venho para a minha segunda coluna. 2 vezes 6 vai dar 12. Coloco o 12 aqui. Passo o traço e soma. 8 mais 0 vai dar 0. 1 mais 2 vai dar 3. E 0 aqui mais 1 vai dar 1. Resultado, 138. Fazer mais uma. Vamos lá, 789 vezes 34. Pego começando aqui pelo 4, tá bom? E agora eu vou fazer um pouquinho diferente essa daqui, ó. 4 vezes 9 dá 36. Olha como é que eu vou fazer aqui. Colocar aqui, ó, 36, direto. Ah, não precisava subir ali para cima? Poderia subir sim. Mas dessa vez o que é que eu vou fazer? Agora eu vou aqui para minha segunda coluna, né? Então eu coloco o 0 aqui e venho, ó, 4 vezes o 8. 4 vezes 8 vai dar 32. Coloco o 32 aqui. E agora eu venho para a minha terceira coluna. E aí o que é que eu faço? Coloco um 0, outro 0 e começo a partir da terceira coluna. 4 vezes 7 vai dar 28. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, no 3, tudo bem? Eu poderia até somar isso daqui, né, antes de vir para o 3, mas eu já vou direto para o 3 aqui, ó. Como é que eu faço? O 3 ele está onde? O 3 ele está na minha segunda coluna, tá bom? Então, eu vou colocar um 0 aqui, ó, para poder começar a contagem da segunda coluna. 3 vezes 9 dá 27. Eu vou só colocar o 27 aqui. Pronto. Agora, coloco aqui um 0, coloco outro 0, porque agora eu venho aqui para o meu 8. 3 vezes 8 vai dar 24. Então, vou colocar aqui, ó, 24.
Coloquei um zero, coloquei dois zeros. Agora eu vou colocar três zeros, tá bom? E agora eu vou fazer aqui, ó, o 3 vezes 7, que dá 21. Terminei? Não, não terminei não. Agora eu tenho que... Vou até apagar isso daqui, ó. E agora a gente vai somar tudo isso daqui, ó. Soma aqui, soma aqui, soma aqui, soma aqui e soma aqui. Vai somar todas as linhas. Então vamos lá, ó. 6 mais tudo zero, 6 desce aqui. 3 mais 2 dá 5, mais zero continua 5, mais 7 dá 12, mais zero continua 12, mais zero continua 12. Vou botar o 2 aqui, vou subir o 1 aqui. 1 mais o 3 dá 4, 4 mais o 8 dá 12, 12 mais esse 2 aqui vai dar 14, e 14 mais esse 4 aqui vai dar 18. Coloco o 8 aqui, sobe 1. 1 mais esse 2 aqui dá 3, mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Pronto. E esse 2 aqui desce direto. Resultado, 26.826. Essa parte aqui eu sei que deve ter dado um nó na cabeça de muita gente, mas volta aí e assiste de novo, que eu tenho certeza que você vai entender. Tudo bem? Eu vou fazer um segundo vídeo só fazendo esse tipo de conta aqui. Eu vou passar uma hora só fazendo várias e várias continhas para você pegar no segundo vídeo, tá bom? Olha, 37 vezes o 5. Então, vou começar aqui pelo 7, tá bom? Ó, 5 vezes 7 vai dar 35. Coloca aqui o 5. Boto o 3 aqui para cima. 5 vezes 3 dá 15. Mais o 3 vai dar 18. Pronto. Essa foi a primeira forma de resolver. Agora vamos para a segunda. Vou colocar aqui, ó, 37 do mesmo jeito, vezes o 5. Passo o traço. E agora veja, 5 vezes o 7 aqui vai dar 35. Vou colocar aqui o 35. Agora 5 vezes o 3. O 3 não está na segunda coluna, a gente tem que começar da segunda coluna. Então 5 vezes o 3 vai dar 15. Coloca aqui o 15. Passa o traço e agora soma. 5 mais 0 dá 5. 3 mais 5 dá 8. E 1 desce. Resultado, 185. Tá vendo aí, ó? Do mesmo jeito que a gente tinha conseguido aqui na primeira vez. Vamos lá fazer aqui de duas formas diferentes. Primeiro aqui, ó. 4 vezes o 7 vai dar 28. Colocar o 8 aqui, subir o 2 aqui de reserva. 4 vezes o 2 dá 8. Com mais esse 2 aqui de cima, fechou 10. Coloca aqui o 10. Agora a gente vai multiplicar aqui esse 3. Eu vou até mudar de cor aqui para você não se confundir, tá bom? Vamos multiplicar aqui o 3. O 3, pessoal, ele está onde? Lembra? O 3 ele está na minha segunda coluna. Então, eu tenho que começar aqui, ó, adicionar um 0 para poder começar da segunda coluna. 3 vezes o 7 vai dar 21. Coloca um aqui e o 2 aqui de reserva. 3 vezes o 2 vai dar 6. Com mais esse 2 aqui de cima dá 8. Coloca o 8 aqui. E agora eu faço o quê? Eu somo. Então vamos lá. 8 com 0 vai dar 8. 0 com 1 vai dar 1. E 1 com 8 vai dar 9. Resultado, 918. Agora vamos fazer aqui esse outro aqui de um jeitinho um pouquinho diferente. Olha, 4 vezes o 7 vai dar 28. Eu vou só colocar o 28 aqui debaixo, ó. Aí você diz, ah, não tinha que colocar o 2 aqui em cima de reserva? Nesse caso aqui, não. E aí, o que é que eu vou fazer agora, ó? 4 vezes o 2, lembra? O 2 aqui, ele está na segunda coluna. Então, eu tenho que começar da segunda coluna. Coloco o 0 aqui. 4 vezes o 2 vai dar 8. Coloco o 8 aqui. Agora, eu vou mudar aqui de cor para continuar aqui, para você não se perder. A gente vai multiplicar o 3 agora. O 3, pessoal, ele está onde? Na segunda coluna. Então, eu coloco um 0 aqui por causa do 3. 3 vezes o 7 vai dar 21. E agora eu vou multiplicar o 3 vezes o 2. Mas veja só, esse 2 aqui, ele também está na segunda coluna. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um 0 aqui por causa do 3 e vou botar aqui um 0 por causa do 2. Desse jeito. 3 vezes o 2 dá 6. Coloca aqui, passa o traço e agora a gente soma. O 8 é tudo 0, o 8 desce direto. 2 com 8 dá 10, com 1 dá 11. Coloca 1 aqui, sobe 1 para cá. 1 mais o 2 dá 3, mais o 6 aqui dá 9. Resultado, 918 do mesmo jeito. Então, você percebe que eu pude fazer aqui a multiplicação
com a reserva aqui em cima e sem a reserva, só colocando aqui, ó, uma soma abaixo da outra. Você escolhe aí qual das formas você achar mais fácil para você. Se você não tiver entendido direito, volta, assiste de novo. E pessoal, esse daqui foi só um vídeo introdutório da multiplicação. Eu vou fazer outro vídeo ainda, só resolvendo esse tipo de problema aqui. Uma videoaula inteira, só repetindo, repetindo, repetindo. E a terceira videoaula de multiplicação é que eu vou estar finalmente resolvendo questões que costumam cair em vestibular e outras provas por aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se não é inscrito, já se inscreve. Compartilhe também com os amigos. E não se esqueça que semanalmente eu vou estar tentando postar por aqui videoaulas novas. E não só o de matemática, tá bom? Eu quero colocar física, química, matemática, biologia e todas as outras áreas do conhecimento que eu puder estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado e até a próxima.